Você conhece o famoso escritor Eric Arthur Blair? Não? Mas em que mundo você vive? Eric Arthur Blair é o verdadeiro nome de George Orwell, o escritor do livro que falaremos hoje. George Orwell nasceu na Índia em 1903, mas teve toda a sua educação nas escolas de elite da Inglaterra, onde ele se sentia um pouco deslocado. Além de romancista, George Orwell também era ensaísta e jornalista. Hoje vamos falar de 1984, considerado sua melhor obra. 1984 foi escrito em 49. Nesse momento, a Europa tinha acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial, onde ela viveu todo o horror dessa terrível guerra. George já tinha passado pela Primeira Guerra Mundial, afinal ele nasceu em 1903, e ele também passou pela Guerra Civil Espanhola, onde ele foi lutar. George Orwell era um homem de esquerda, aliás, era um homem pra lá da esquerda, porque ele também criticava a esquerda vigente em muitos países. Mas por que é importante saber de tudo isso? É importante porque a escrita do livro é permeada pelo momento histórico que ele está sendo escrito e pela vida do escritor. Bom, a ficção do autor de 1984 vai retratar esse mundo sombrio da ascensão do totalitarismo na Europa. Na maioria dos seus livros, ou em todos, não sei, porque o único livro que eu li dele foi 1984, ele vai criticar o totalitarismo. Agora, falando especificamente de 1984, ele é um romance distópico em que mostra um futuro extremamente sombrio da humanidade. Futuro porque esse livro foi escrito em 48 e há um espelhamento entre 48 e 84, só inverter os números. Em 1984, o mundo era dividido em 3 grandes blocos. A Oceânia, onde ficava Londres, que é onde mora o nosso protagonista, a Eurásia e a Lestásia. Esses 3 grandes blocos dominavam o mundo e estavam constantemente em guerra. E em função dessa guerra, as pessoas viviam uma série de privações. Esse estado de guerra tinha como objetivo não uma vitória de alguns dos 3 blocos, mas sim o estado de guerra servia para controlar as pessoas, para fazer com que elas ficassem com medo e revelassem um patriotismo pelo seu bloco, o seu país, e também para que os excedentes produzidos pelos blocos pudessem ser usados, para que a população não se enriquecesse. Voltando para a Oceânia, que é onde se passa a história de 1984, ela era controlada por um partido, o Partido Socialista Inglês. O partido controla tudo mesmo, a consciência das pessoas, o que elas fazem, onde elas vão, na figura do grande irmão, ou Big Brother. Aliás, a ideia do programa Big Brother foi tirada de 1984. Mas voltando, o grande irmão, a figura dele está espalhada por todos os lugares, em cartazes enormes. Não se sabe se ele é vivo, se ele é morto, ele é uma figura que representa o partido. E esse controle é feito através de teletelas, que são telas que ao mesmo tempo que passam propaganda do partido, filmam os lugares. E essas teletelas estão espalhadas por todos os lugares, tanto nas casas das pessoas, nos corredores, quanto nas ruas. Portanto, tem teletelas em todos os lugares, tanto recintos públicos quanto privados. Esse livro é um tanto quanto atual, mesmo sendo escrito em 48, e Orwell previu o controle e a vigilância da sociedade atual. Como, por exemplo, nesses tempos teve um manifesto na Ucrânia. Depois que as pessoas saíram da manifestação, elas receberam mensagens em seus celulares escritas: você estava no protesto, blá blá blá. Então, todo mundo é controlado o tempo todo. E quando a gente lê esse livro, o livro é um tanto quanto incômodo, porque a gente percebe muitos paralelos com o mundo de hoje. O partido controla todos os movimentos das pessoas, como eu disse. Tem uma cena no livro que é muito agoniante, que é assim, o nosso protagonista, o Winston,
Ele acorda pela manhã com o chamado da teletela e todas as pessoas são obrigadas a fazerem exercícios pela manhã. Então ele vai pra frente da teletela e tem uma instrutora lá ensinando pra eles quais exercícios que eles devem fazer. E o Winston tá lá fazendo exercícios quando de repente a instrutora que ele está vendo pela teletela fala com ele, fala pra ele melhorar os exercícios que ele tá fazendo de má vontade. Ou seja, além dele estar assistindo ela pela TV, ela está vendo ele e conversando com ele através dessa teletela, que ele não pode desligar nunca. Não tem como ele desligar. Portanto, nesse mundo de 1984, não existe privacidade. O Estado é extremamente autoritário e violento. Há também, nesse mundo, o chamado crime-pensamento. O crime-pensamento seria pensamentos contra o partido. Todas as pessoas têm que ser a favor do partido. E se essa pessoa tiver um pensamento que não seja a favor do partido e isso for descoberto, ela é presa e vaporizada, ou seja, ela some. Todos os dados dela somem, tudo que, por exemplo, se ela faz parte de um grupo de xadrez, simplesmente o nome dela some. Ninguém mais sabe dela e ninguém mais fala nela. E se você falar o nome da pessoa e falar, fulano morreu, fulano sumiu, isso também é um crime. Portanto, não há oposição ao partido, não pode haver oposição ao partido. Falando agora de nosso protagonista, o Winston Smith é um homem de meia idade que, aos poucos, ele começa a ver que aquela situação em que ele vive não está certa. O romance começa quando o Winston já tinha comprado um caderno na loja dos proletas, que depois eu vou explicar como a sociedade era dividida, e num cantinho da sala dele, onde a teletela não pegava, ele começa a escrever um diário. E ele começa a escrever os pensamentos dele e a sua indignação por aquele mundo em que ele vive, aquela sociedade em que ele vive e seu horror pelo partido. E isso é um crime hediondo. Se alguém descobrir, Winston vai ser vaporizado, some e acabou a vida de Winston. Falando sobre a sociedade é dividida em 3 camadas. O núcleo do partido, que são as pessoas mais privilegiadas, o partido externo, que são as pessoas que são controladas pelas teletelas, o núcleo do partido também é controlado pelas teletelas, mas eles vivem uma vida mais privilegiada. Então, o partido externo, que são pessoas que trabalham pelo partido e são controlados por ele. E os proletas? Os proletas, eles não são controlados, não tem teletelas na casa dos proletas. O partido não acha que eles possam ser um risco para a sociedade. Esses proletas são a maior parte da população, uns 85%, e eles morrem por inanição. Eles não têm condições nem de sobreviver. Eles não são reeducados e, portanto, não precisa vigiar eles. Há 3 ministérios: o Ministério da Verdade, o Ministério do Amor e o Ministério da Pujança. O Winston trabalha no Ministério da Verdade. E o que ele faz no Ministério da Verdade? Ele falsifica história. Então, o Ministério da Verdade, na verdade, é o Ministério da Mentira. O Winston passa os seus dias retificando jornais, livros, para que esses jornais e livros estejam de acordo com a verdade que o partido quer que as pessoas acreditem. Então ele falsifica a história. E nesse livro, o passado não existe, porque ele é sempre reconstruído. Por exemplo, se há 4 anos atrás o partido estava em guerra com a Lestásia e agora, hoje, ele mudou e está em guerra com a Eurásia, toda a história vai ser modificada, porque eles querem que as pessoas acreditem que o partido sempre esteve em guerra com a Eurásia, por exemplo. Ou, por exemplo, uma pessoa é vaporizada pelo Estado por ter cometido o crime-pensamento. E tem artigos de jornais, notícias, que tem o nome dessa pessoa. Simplesmente, as pessoas do Ministério da Verdade vão mudar a notícia, tirar o nome da pessoa e tirar tudo que for contra a verdade que o partido quer que as pessoas acreditem naquele momento. Então, não existe passado. O passado é constantemente mudado. O partido também tem lemas. Os lemas do partido são:
guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. E com esses lemas, o que o partido quer? Que as pessoas acreditem na inversão da realidade, que as pessoas virem autômatos, controlados pelo Estado, e que elas acreditem, por força da manipulação física e psicológica, em coisas completamente antagônicas. Isso também faz parte de uma proposta do partido que é chamado duplo pensamento. O que é o duplo pensamento? As pessoas conseguirem acreditar em algo e acreditar também no oposto desse algo. Como, por exemplo, uma pessoa vê um absurdo, ela acha aquilo um absurdo, mas ao mesmo tempo ela se convence que o oposto daquilo também é verdadeiro. Então, o duplo pensamento desqualifica o julgamento do indivíduo. Não sei se deu para entender muito bem o que é duplo pensamento, porque é um termo que o George Orwell criou, bem complexo, que tem no livro, e eu demorei algum tempo para entender, tive que ler várias vezes, mas é mais ou menos isso. As pessoas acreditarem em duas coisas antagônicas ao mesmo tempo. Outro projeto do partido para que as pessoas vivam estritamente sendo guiadas pelos seus lemas é a Nova Fala. O que é a Nova Fala? A Nova Fala é um projeto que vai fornecer um meio de comunicação, um meio de expressão compatível com a visão de mundo do partido. E ao mesmo tempo vai inviabilizar outras formas de pensamento e de expressão. Para isso, o que a Nova Fala fez? Ela reduz a linguagem. E dessa forma vai se perdendo mediações possíveis para se pensar e para se falar coisas que não são compatíveis com o que o partido quer que você pense, que você fale. Então, com a Nova Fala, um pensamento herege, ou seja, um pensamento que diverge dos princípios do Socin, ou socialismo inglês, não tem como existir, porque ele é impensável, não tem palavras para que você possa pensar algo que não esteja de acordo com o partido, não tem palavras para você pensar um pensamento herege. Não tem como ser formulado esse pensamento. Então, na Nova Fala, teve a criação de novos vocábulos e a eliminação de vocábulos indesejáveis. Então, isso faz com que a gente pense também como o nosso pensamento, nossa forma de comunicação depende da estrutura da linguagem e da linguagem que a gente está inserido. O sexo também aqui não é permitido, ele é só permitido para procriação. Então, para você casar com uma pessoa, você tem que comprovar, o partido tem que ver que você não tem atração física nenhuma por ela, que o sexo vai ser só para procriação. As famílias também são um tanto quanto estranhas nesse mundo, porque as crianças, desde muito pequenas, são levadas para grupos de espionagem, ligas antissexo, coisas do tipo, e elas têm por função espionar os seus pais. Então, se os seus pais falam alguma coisa que é indesejável enquanto eles dormem, ou se ela ouve alguma conversa dos pais que é contra os princípios do partido, as crianças vão e denunciam os seus pais pro núcleo do partido. E tem uma parte no livro que é horrível, que quando um pai que foi preso fala com orgulho que a sua filha de 7 anos denunciou ele, porque ele falou algo do tipo abaixa o grande irmão enquanto ele estava dormindo. Há também nesse mundo algo que eles chamam de 2 minutos de ódio, que é quando todas as pessoas do partido externo ficam na frente de um telão e nesse telão vão ser passadas imagens de traidores do partido, de pessoas da Eurásia, da Lestásia, e essas pessoas do partido externo ficam gritando, xingando, jogando coisa no telão e destilando todo o seu ódio contra os inimigos do partido. E ele faz um paralelo muito legal entre a repressão sexual e os 2 minutos de ódio. Porque a força sexual é totalmente reprimida, você não pode ter prazer sexual, e com isso, com essa força
que é latente no ser humano, reprimida, ela pode ser transformada em ódio, em veneração pelo partido. Então é um tanto quanto agoniante você ler isso e você vê que tem muitas coisas que são paralelos com a nossa sociedade. Como, por exemplo, a TV, as redes sociais, que tiram a atenção de coisas muito importantes que estão acontecendo no nosso país com notícias sensacionalistas e as pessoas ficam lá. Então, hoje em dia, as redes sociais, a televisão, são o pão e o circo da nossa sociedade. Ou como, por exemplo, se uma pessoa só lê, veja e só vê Jornal Nacional, ela vai acreditar só no que aquele veículo midiático está falando sobre a realidade da sociedade. Sendo que a gente sabe que os veículos midiáticos têm as suas próprias opiniões. Então você vai ver uma parcela da verdade, uma parte da verdade manipulada por essas mídias sociais que querem fazer você acreditar em determinadas coisas e as pessoas acreditam, porque elas só consomem aquilo, para elas aquilo é a verdade. Então, 1984 é um livro excelente, maravilhoso, eu indico para todo mundo, mas também é um livro ácido e muito incômodo, porque apesar dele ter sido escrito em 48, ele joga na nossa cara muitas verdades sobre a nossa sociedade e abre demais a nossa cabeça, por isso eu indico para todo mundo. Bom, acho que é isso, eu tentei fazer uma resenha à altura desse livro, não sei se eu consegui, porque esse livro é um tanto quanto complexo e maravilhoso. Se você ainda não leu, leia. Se você já leu, me fale o que você achou aqui nos comentários. Esse livro fez parte de um projeto aqui do canal chamado Livro Extraordinário, que quem lesse o livro comigo, se inscrevesse no formulário e deixasse sua opinião nos comentários, participaria de um sorteio. Também vai participar do sorteio os membros do grupo Cantinho da Imaginação, que é um grupo de leitura online, que eu sou administradora. Lá a gente leu esse livro e debateu juntos. Então agora a gente vai fazer o sorteio depois da resenha. Bom, as pessoas que participaram estão com os nomes aqui dentro desse cofrinho super fofo da Minnie. Que estão aqui os papéis, não sei se vai dar pra ver. Vamos lá. Peguei um papel. E o ganhador do livro é o Wagner, que é um participante do grupo de leitura que eu sou administradora. Aliás, ele é administrador junto comigo. Então, Wagner, você ganhou o livro do sorteio do Livro Extraordinário. Eu agradeço todo mundo que participou do sorteio, que deixou comentários no vídeo do projeto Livro Extraordinário. Esse projeto será um projeto que vai acontecer de novo aqui no canal, então se você não participou, se você não ganhou, não fique triste, que vai ter mais chances para você ganhar livros nos sorteios aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.